Quero falar um pouco sobre essa cura profunda que Deus deseja dar ao nosso coração. Quem é que tem um coração ferido? Todos nós passamos por uma ferida emocional. Todos nós passamos, em algum momento da vida, alguém vem até nós e nos machuca. Porque fere o nosso ego, e quando fere o nosso ego, nós nos sentimos feridos. E é sobre esta cura, a cura do coração, que eu gostaria de falar com vocês, porque é isso que Deus quer fazer conosco nesse dia. A cura acontece por meio do perdão. Mas a gente pode pensar assim, que nós não temos ninguém para perdoar. Porque nosso coração não guarda rancor. A gente pode pensar assim, o que nos machuca? Mas, de repente, a gente vai percebendo que a amargura, o ressentimento, vai tomando conta da gente. E a gente vai deixando aquelas pessoas que nos feriram. E o pior de tudo, que quando nós somos feridos, nós tornamos pessoas que ferem. Toda pessoa que é ferida se torna uma pessoa que fere. Porque nós vingamos das pessoas. Nós vingamos de Deus. Nós tentamos sabotar o projeto de Deus na nossa vida. Nós vingamos de nós mesmos quando nós destruímos o nosso corpo. Vingamos o nosso próximo. Porque um coração ressentido, um coração magoado, é um coração que não consegue fazer comunhão com o próximo. E se a gente precisa perdoar, quem é que a gente precisa perdoar? E de que forma esse perdão acontece? Talvez você esteja aí na sua casa com o teu coração profundamente magoado. E talvez você diz assim, eu não quero perdoar. Porque se você estivesse no meu lugar, aquela pessoa destruiu a minha vida. Ela acabou comigo. Aquela pessoa que passou pela minha vida, aquele ex, ou aquela pessoa que passou pela minha vida, acabou comigo. O meu coração está totalmente ferido, machucado, destroçado, caído por terra. Talvez essa mágoa que você tenha do seu pai, porque seu pai abandonou a sua mãe. Você era pequeno. E você falou assim, eu nunca mais vou amar. E de repente você fala assim, eu também nunca mais vou fazer a mesma coisa. Quando eu casar vai ser diferente, eu vou tratar meus filhos diferente. Eu nunca vou fazer o que o meu pai fez. Eu nunca vou fazer o que o meu pai fez. Meu pai foi duro comigo. Foi cruel comigo, me abandonou. E de repente você casou e você percebe que está fazendo a mesma coisa. Você se tornou aquela esposa como era sua mãe, com aquele coração ferido, rejeitado e fazendo as mesmas coisas, sendo tão estúpida com seus filhos, com seu marido, agindo do mesmo jeito que você olhava a sua mãe. E você falava assim, não, isso eu não quero fazer, eu não vou fazer, eu prometo que eu não vou fazer. Mas por que nós agimos assim? Por que nós repetimos histórias? Aquelas histórias que prometemos que nunca mais a gente ia fazer. De repente você olhava seu pai chegar todo alcoolizado em casa. E você falava assim, eu não vou casar com uma pessoa assim. E hoje você está casada com uma pessoa semelhante ao seu pai. Aquela ferida está lá dentro do seu coração. Você está tendo aquele mesmo comportamento que a sua mãe. O que nos faz agir desse jeito? Por que nós agimos desta maneira? Por que será que nosso coração repete? Porque nós não elaboramos as histórias da nossa vida. Enquanto nós não elaboramos a história da nossa vida, enquanto não passamos por um perdão profundo, uma cura profunda, aquela história vai se remoendo dentro de nós. Vai acabando conosco. Porque a gente entra num processo de vingança.
E é um processo interno dentro da gente. Porque o que a mágoa faz conosco, ela vai nos destruindo e corroendo, 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 corroendo. Ela acaba conosco. Ela vai trazendo para nós doenças somáticas. De repente, a nossa pressão começa a subir, a nossa glicose altera, o nosso batimento cardíaco fica descompensado, porque a mágoa só vai destruindo aos poucos o nosso corpo. Vai destruindo nossa parte mais profunda de nós mesmos. A gente deixa de ser aquilo que nós somos e nos tornamos pessoas profundamente amargas. E aí o inimigo aproveita dessa brecha e vai nos destruindo aos poucos. Vai consumindo a nossa vida. A nossa vida vai se consumindo dia a dia. E cada dia que passa, a mágoa vai se tornando o nosso estilo de vida. E aí, a primeira coisa que acontece conosco é perder o sentido da existência. E o pior de tudo, que nós estamos vivendo numa geração que está perdendo o sentido de existir cada vez mais cedo. Adolescentes dizem assim, eu não quero mais viver. Nós estamos vivendo numa geração que está profundamente machucada. Uma geração que esqueceu da palavra eu te perdoo. Esqueceu de viver essa experiência profunda do perdão, porque é algo profundamente cristão quando nós saímos de nós mesmos e temos a coragem de fazer algo diferente. Arrancar de nós aquilo que está doendo dentro da gente. Quando você não perdoa, é como se você convivesse com aquela pessoa que te destruiu todos os dias. Imagina se você pudesse conviver com um elefante nas costas. Imagina você carregando um elefante todo dia nas costas. Uma pessoa desse tamanhozinho como eu, assim. Pesado, não é verdade? Mas imagina se você carregasse esse elefante, por onde você fosse carregasse esse elefante. Quando você está magoado, você carrega um elefante do ódio. E aonde você vai, você é ressentido. Na tua família, você demonstra, porque todo ressentido, ele faz questão que todo mundo sabe que ele é o quê? Ressentido. E acontece, está reunida a família, de repente o ressentido já vem, e a primeira coisa que o ressentido faz é criar o quê? Polêmica. Todo ressentido é alguém que cria uma polêmica. Porque ele está magoado, ele está ferido. E eu quero dizer para você, se você está assim, hoje Jesus quer trazer para você essa cura. Ele quer dar para você essa cura emocional. Talvez você esteja decepcionado com o seu Deus. Por quê? Porque existem 3 coisas que faz com que a gente se torne magoados. Existem 3 razões para perdoar. A primeira coisa que precisamos perdoar não é uma coisa, sim uma pessoa, é Deus. Vamos dizer comigo, Deus. Precisamos perdoar Deus. Por quê? Por que nós trazemos tanta mágoa com Deus? Porque talvez você ainda aguenta aquela experiência de quando você era pequeno, tinha aquele avô querido e que de repente, do nada, ficou doente e morreu. E aí, alguém chegou perto de você e disse assim, foi o papai do céu que levou, mas de uma forma não bem explicativa e ficou aquela mágoa de Deus. Talvez você esteja magoado com Deus porque a tua vida está indo de um jeito que você não concorda. Ou talvez Deus te chamou para alguma coisa, colocou a sua vontade na vida sua e você fala assim, eu não concordo com isso. Aí você ficou magoado com Deus. Porque Deus, como se Deus não soubesse o que Ele faz. Nós nos magoamos com Deus porque trazemos essa imagem, mas não é a imagem de Deus. A imagem que ficamos magoados, todas as vezes que magoamos com Deus, é porque nós magoamos com o nosso Pai. Por isso que para você perdoar,
É preciso passar por um perdão profundo das duas figuras principais. A figura do pai e a figura da mãe. E talvez você nem conheça essa figura de pai, de mãe. E aí seu coração está lá destruído, acabado. E aí você tem uma coisa assim. Você relaciona muito bem com Jesus. Você tem essa proximidade com Jesus. Mas tem uma dificuldade enorme de falar da figura do pai. De relacionar com o pai, de pedir para o pai. Porque todas as vezes que você passa por essa experiência, você sente uma profunda rejeição. Nós culpamos a Deus por tudo. Catástrofes, más decisões econômicas que tomamos, coisas que fazemos com o nosso dinheiro. E aí vamos acumulando um certo ressentimento. E isso vai destruindo você, sua família, tudo. Me lembro de um senhor em estado terminal que dizia para mim assim: eu não vou para o céu. Eu perguntei por quê? Eu não consigo me arrepender. Por quê? Porque eu não consigo amar a Deus. Porque eu acho que Deus destruiu a minha vida. E Ele transferia a culpa de uma vida infeliz, de decisões infelizes, toda para Deus. E aí, conversando com ele, ele pôde se abrir essa experiência de perdoar a Deus. Não que Deus fez algo, mas a gente coloca, transfere, faz uma transferência humana. Nós transferimos os nossos sentimentos, os nossos dissabores, a nossa vida sofrida, e culpamos a Deus pelo nosso casamento. Tem gente que culpa a Deus pelo seu casamento. Não é verdade? Eu quero fazer uma pergunta. Quem é casado aqui? Levanta a mão. Olha que tanto de gente casada. Palmas para as pessoas casadas. Eu quero fazer a pergunta mais difícil da tua vida. Para casar, você pediu para quem? Para Deus? Você chegou lá, Deus, dá um marido para mim. Ou você olhou bem, estava olhando assim, eu estou ficando velho, a idade está passando, está doendo o joelho. E pegou, olhou bem, o primeiro que apareceu, você falou, é esse. Aí levou a benção para casa. Está morando com a benção. Benção. No dia do casamento estava rindo até aqui. Agora está chorando e falando assim, Deus, por que Deus? Coitado de Deus, leva a culpa pela tua escolha. Mas parecia tão bonzinho, sabe? Ele fazia tudo do jeito que eu queria. Era assim, tudo certinho. Era tão certinho que acertou. Quem é casado agora lembra do teu certinho. Oh, certinho, bonito. Quem está perto de certinho falou assim, gracinha. Belezinha, mas que belezinho de gatinha isso aí. E depois que você comprou, não tem mais jeito de devolver. Levou para casa, escolheu, mas Deus poderia ser melhor, mas era tão bonzinho. É que uma senhora falava para mim, sabe, Nando, eu levei para casa, era bonitinho, mas era tão bonzinho, fazia tudo que eu queria. Eu falava, eu queria brigar com ele, não tinha jeito, porque eu falava e estava aqui. Mas depois que casou, aí eu fui conhecendo. Aí eu fui conhecendo a peça rara. Os defeitos veio em suave prestações, assim, sabe? De repente começou a ser... É aquela palavra amor, acabou. Sentava lá naquele sofá daquele tamanho assim, sabe? Põe aqui o barrigão para fora, assim. Não é assim? E fica lá com controle. Não é assim que os homens fazem? Aí você fala, Deus, por quê? Foi a bênção que você escolheu. Você pediu para Deus isso. E algum fala assim, sabe, eu estava rezando, eu queria tanto que Deus mandasse uma pessoa para mim.
Antes de Deus mandar, você escolheu. Fica bem com a tua escolha. E agora, o que nós temos que fazer, Nando? Amar? De forma que jeito? Incondicional. Por quê? Ah, mas essa pessoa me machuca, não valoriza. E eu fiquei profundamente machucado. Eu queria que pudesse olhar para mim, mas você não viu na hora de comprar. Você levou para casa, você simplesmente pegou o primeiro que veio, ou porque você pediu uma coisa para Deus. Senhor, eu quero isso. Aí Deus te deu aquilo. Não foi Deus que colocou. Fala uma coisa assim, tem coisa, vamos dizer junto? Que Deus não coloca na minha vida. Que Deus não coloca na minha vida. Eu mesmo coloco. Eu mesmo coloco. Eu vou ter que aguentar as consequências. E às vezes as consequências é pesadas. É maior que o meu elefante. Entendeu? Mas consequência pesada. Mas foi nós que escolhemos. E por isso nós não podemos reclamar. Onde está Deus? Então nós ficamos revoltados com Deus. Ficamos revoltados com o nosso próximo. Parentes, amigos, as pessoas nos machucam o tempo todo. Somos profundamente machucáveis. Todo dia você acorda e prepara teu coração, porque você vai se machucar até de tarde. Vou falar uma coisa para você. Quem já foi machucado hoje? Então prepara. Senão você vai chegar em casa, teu marido vai falar: onde você estava, doçura? Eu estava no programa, louvemos, Senhor. Entendeu? Fala por quê? Nós estamos vivendo assim, cada dia podemos ser machucados. Aí você chega lá todo feliz, eu quero louvar, eu quero bendizer teu nome. Chega lá todo feliz em casa, você encontra tua filha lá com aquela cara assim. Oi, filha! Oi. Tudo bom? Nossa, eu estava lá naquele programa, estava tão bom. Tá. E às vezes os nossos filhos ficam assim, ó. Já viu? Você não consegue mais conversar com o adolescente, ele é assim, ó. Pega o celular. Você só conversa com o adolescente quando ele chega perto de você e pede alguma coisa. Nós magoamos, por exemplo, conosco mesmo, porque nós temos uma expectativa alta de nós. Por exemplo, talvez a gente queria ter um corpo assim, sabe? Incrível. Aí você faz uma dieta e engorda 5 quilos. Tenta outra e engorda mais 10. Aí você olha para o espelho e diz assim, espelho. Nós estamos vivendo assim. Aí temos 3 pessoas ali que nós temos que perdoar. Primeiro a Deus, porque nós culpamos todos os nossos fracassos. Já percebeu que Deus é culpado de tudo, né? O time perdeu, nossa, foi Deus. E nós estamos assim vivendo esse ressentimento. E o pior de tudo é que nós ficamos ressentindo. Nós vivemos uma experiência muito dura, de um sofrimento muito grande. Assim, no livro de Tobias, lá no Antigo Testamento, havia uma mulher chamada Sara. Teve 7 maridos. Ela havia passado por uma experiência terrível. Todas as vezes que ela arrumava alguém na vida dela, vinha o inimigo, encardido, chegava e matava. Ela escolhia um, o encardido matava. Eu quero dizer uma coisa para você. Quando você não deixa Deus te ajudar na escolha, você acaba escolhido. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim, se você não deixou Deus te escolher por você, você vai acabar escolhido. E tem alguns que já foram até sorteados. Uhul! Sem devolução, hein? Sem devolução. E Sara estava lá, coitada dessa Sara. Lá no livro de Tobias, que eu aconselho todos lerem. Livro pequenininho. Tem umas 5 páginas aproximadamente. Mas tem uma história tão linda que fala de um arcanjo tão forte, Rafael,
que ajudou a Sara naquele momento que ela mais precisava, porque ela estava profundamente ferida. E ela pediu alguém. E Deus mandou. Mas ela tinha que perdoar quem? Poxa, ela casava. O inimigo matava os maridos dela. Por quê? Qual que é a moral da história? Nós precisamos casar com alguém que Deus coloque em nossa vida. Essa é a grande moral da história. Mas também, Sara teve que fazer um perdão profundo, aprender a perdoar a Deus. Pela ferida que estava lá dentro do seu coração. O coração de Sara estava profundamente ferido. E Deus veio restaurar o seu coração, a sua vida. Enviou Rafael para curar este coração. Essa ferida que estava ali. E quando nós fazemos a experiência do perdão, algo extraordinário acontece. Ah, mas como fazer essa experiência do perdão? Vou contar um pedaço da minha história. Eu nasci num lar difícil. Meu pai era alcoólatra. E nós sofrimos muito com o alcoolismo do papai. Meu pai era profundamente uma pessoa distante da família. Todas as vezes, meu pai chegava em casa bêbado. Não caía pelas ruas, não chegava a esse ponto. Mas, porém, nós sofrimos todos os dias. De segunda a segunda. Era um sofrimento. Quando o papai saía de casa, a gente ficava em paz. O papai saiu. Quando o papai voltava de casa, cada um ia para um canto, tentava esconder. Era uma situação muito difícil conviver com meu pai. Era duro demais. E meu pai, nós tinha eu, a minha irmã e meu irmão. Meu irmão acabou falecendo muito cedo. Ficou eu e minha irmã. Meu pai me elegeu para descontar toda a raiva dele. Não sei o motivo, até hoje. Não consigo entender. O porquê que papai fazia isso comigo. Meu pai me chamava de 2 nomes. Morfético e desgraçado. Eu vou falar uma coisa que parece engraçado, mas eu preferia ser chamado de desgraçado, porque quando ele me chamava de morfético, o negócio estava feio. Era coisa difícil. Nunca me chamava pelo nome. Meu pai sempre me criticava. Que eu nunca ia ser nada na vida, que eu nunca ia conseguir isso, que eu nunca ia conseguir aquilo. E aquelas palavras entravam dentro de mim e acabavam comigo. Foi difícil para mim tudo. A vida não foi fácil. Para começar a ir na escola foi difícil, porque eu não tinha confiança em mim. Meu coração estava destruído, aniquilado, jogado. E eu me refugiava cada dia mais na comida. No auge da minha vida, cheguei a pesar quase 200 quilos. Estava lá me destruindo aos poucos, me consumindo, me acabando aos poucos. Sofrendo com aquelas palavras duras do papai. Meu pai era cruel. Não porque ele era, mas porque não tinha sido amado. E eu tinha que conviver com aquela história. E um dia, do nada, meu pai chegou próximo à hora do almoço, em casa. E aí eu achei estranho, porque o papai levantava cedo. E fazia todo mundo levantar cedo. Contar uma história. Meu pai me obrigava a comprar pão para ele. Eu acho normal. Mas se você, todo filho pode comprar um pão para um pai. Só que a padaria abria 6 horas da manhã. Meu pai mandava lá 4 horas da manhã. E eu morria de medo de ficar esperando. Ficava esperando. E nós tínhamos um cachorrinho. E todas as vezes meu pai lá abria a janela do quarto. E o cachorro pulava em cima. Eu tinha que levantar e ficar lá esperando. Pai, não abriu ainda. Mas vai lá. Ficava lá esperando. Até o padre falou assim, por que você chega primeiro que todo mundo? Você tem medo do pão acabar? Não. Mas era meu pai. Meu pai também era muito violento com a minha mãe. Batia. Xingava. Chamava de tudo quanto é coisa. Tudo quanto é coisa. Mas não respeitava o lar. E eu fui crescendo, um pré-adolescente com o coração machucado, ferido.
Como eu disse, meu pai um dia chegou, e eu percebi que meu pai estava muito cansado, com uma aparência cansada. Papai estava cansado demais. E aí ele falou, fui no médico. Papai tinha ficado doente. Tinha que fazer uma cirurgia cardiovascular profunda. Aí meu pai foi para um hospital e ficou eu, a minha irmã, minha mãe e meu irmão em casa. Vou falar uma coisa terrível. Pela primeira vez na vida, a gente descobriu o que era a paz. Nessa situação. E eu já tinha sido convertido. Eu já tinha recebido o Senhor Jesus nessa igreja linda, católica, apostólica, romana, igreja de Maria. Eu já tinha tido essa experiência do Senhor Jesus. Mas o meu coração ainda era um coração duro, de pedra, difícil. Eu estava lá todo machucado, extremamente machucado. E ali, papai ficou doente, passou a primeira semana, passou a segunda, passou a terceira, e papai lá internado. E a gente lá em casa, como é que a gente estava? Minha mãe sofrendo. Eu e a minha irmã rezando. E eu rezava todo dia para meu pai ser curado, essa oração. Senhor, cura meu pai. Mas se o Senhor não quiser, não desperdice esse milagre. Use com alguém que precisa mais. Porque está uma paz aqui em casa. E de repente, num domingo assim como esse, nós recebemos uma ligação do hospital. É uma notícia difícil de se encarar. O médico falou, prepara, porque eu acho que ele vai partir. Aí a mamãe começou a ficar desesperada. Eu comecei a ficar perturbado com aquilo. Eu falava assim, poxa, como é capaz essa mulher só apanha? Ela deve gostar de apanhar. Que mulher estranha, está só apanhando, sofrendo. Eu fiquei lá olhando para minha mãe desesperada, chorando. Eu falei, mas como ela pode chorar por um homem desse? Eu devia agradecer. Porque meu coração era cristão, mas às vezes a gente é cristão fake, sabe? Ou cristão light, com baixos teores de santidade. Porque o cristão precisa viver essa experiência do perdão. E é a experiência do perdão que liberta o cristão da sua arrogância. E eu estava nessa experiência. Cristão fake, Bíblia debaixo do braço, tercinho no bolso. Mas estava lá, arrogante, prepotente. Aí eu olhei bem para aquilo e vi minha mãe chorando. E minha mãe chorava, e eu entrei no quarto. Enjoelhei na minha cama e falei com Deus naquele dia. Falei, Deus, por que você não cura o meu pai? Cure pela minha mãe, não por mim. Ela gosta de sofrer. Que culpa eu tenho? Que culpa eu tenho? Por que o Senhor não cura meu pai? Traz para ela quer ele, ela precisa dele. E eu ouvi uma voz de Deus no meu coração que dizia assim, você não é capaz de perdoar. E de repente, como se fosse um vídeo, uma história, um filme, foi passando pela minha cabeça todas as vezes que meu pai me magoou, todas as vezes que ele me humilhou perto dos meus amigos, todas as vezes que ele faltou nas festas de escola, todas as vezes que ele me desprezou, todas as vezes que ele não jogou uma bola comigo, que não brincou comigo, todas as vezes que ele falava que o filho do vizinho era isso, o filho do vizinho era aquilo, o filho do ciclano era aquilo, e nunca falava de mim. Para mim, meu pai sempre me magoou. E foi passando, eu comecei a chorar. Não sei quanto tempo demorou aquilo, mas eu sei que, quando passou aquele momento, eu fui passando por uma cura profunda, eu fui me libertando de tudo aquilo que o papai havia feito comigo. De uma história muito destrutiva. Eu fui me libertando aos poucos. Deus foi curando a minha história.
E curou de um jeito. E curou de uma forma profunda. Eu saí de lá profundamente aliviado. E o melhor de tudo, com o coração em paz. Eu nunca tinha experimentado paz. Foi uma experiência de paz. Não uma coisa que você sente, mas uma coisa que experimenta, sim. Eu estava aliviado porque havia perdoado o papai. Aí o tempo passou. E aquilo que a gente esperava não se concretizou. Papai não veio falecer naquele dia. Veio a segunda, a terça, a quarta, e o médico falou assim, vamos liberá-lo, não dá mais para fazer nada, vai morrer em casa. Vamos assim dizer. Papai veio para casa e começou o tratamento lá mesmo. E eu comecei a achar que meu pai era forte, ele estava assim, pele e osso. E eu pedi naquele dia que Deus desse mais alguns anos de vida para o meu pai. Que Deus curasse o coração meu. E que eu aprendesse a amar meu pai do jeito que ele era. E aí meu pai chegou, todo mundo lá, pensando que meu pai estava nas últimas e fazia toda a vontade dele. Meu pai pediu uma comida diferente, levavam para ele, porque para as pessoas, para os amigos, era a última vez que eles iam ver meu pai. E foi dessa forma. E com o passar do tempo, meu pai foi recuperando o seu corpo. E eu via meu pai com aqueles sinais terríveis. Os pés do meu pai chegou a situações deploráveis. Às vezes fedia em vida. Mas meu pai foi recuperando a força, foi ficando forte. De repente começou a dar os primeiros passos. De repente meu pai voltou a andar. De repente meu pai ficou saudável de novo. E o dia que meu pai ficou bom, ele olhou para mim e falou assim, desgraçado. Eu falei, glória a Deus, aleluia. Ele voltou, palma para Jesus. Naquele dia eu tinha descobrido a maior lição de todas. O perdão tem poder de mudar uma vida, a sua. Meu pai continuou sendo do mesmo jeito. Mamãe tinha uma ideia que papai, se acaso ele se convertesse, se acaso acontecesse uma experiência, papai mudava. Papai não mudou, mas eu mudei. Eu me lembro que eu fui para a minha comunidade. Comecei na comunidade com uns 14 anos, quando ela nasceu a minha comunidade. E automaticamente fui para a comunidade, a primeira vez que voltei, eu tinha que encarar meu pai. Meu pai estava sentado lá, era eu e meu pai. Estava eu e meu pai, um olhando para o olho do outro. Aí meu pai chegou lá e eu falei assim, agora eu preciso dar o perdão concreto. Cheguei, abracei o velho. Olhei no olho dele. Falei, pai, eu quero te perdoar. E fui contando toda aquela história. E ele olhou para mim e falou assim, larga eu. Solta eu aí, vai conversar com tua mãe. Vai conversar com tua mãe. E eu fui vendo que meu pai estava tremendo. Vai conversar com a tua mãe. E eu percebi que os olhos estavam brilhantes. E ali, gente, só para concluir essa história, a minha vida mudou, eu fiquei feliz. E quando chegou próximo de papai partir, meu pai um dia chegou para os meus irmãos de comunidade e disse assim, para a irmã Márcia que está aqui conosco, ele foi a melhor coisa que eu fiz. Falou para a irmã Márcia na minha frente. Naquele dia, o perdão havia restaurado a minha vida. Eu quero dizer para você que está na sua casa, eu não conheço você, nem a sua história, mas está na hora de você abandonar esse ressentimento. Está na hora de você curar esse coração. E eu quero pedir para todos vocês que estão aqui, vamos ficar de pé. Traga agora no seu coração essa pessoa que você precisa muito, profundamente perdoar. Essa pessoa que você fala assim, eu não vou perdoar nunca. Talvez essa pessoa seja você mesmo. Talvez seja sua mãe, que talvez escondeu alguma coisa de você. Ou seu pai, que escondeu alguma verdade de você. Ou seus amigos, que sabiam de alguma coisa que você não sabia. Talvez seja Deus
porque você não suporta a perda daquela pessoa que você amava. E você culpa Deus por isso. Mas hoje Jesus está falando: eu quero, pela minha misericórdia, curar o teu coração. E diga: Pai, em nome de Jesus, por intercessão de Maria, eu não aceito mais esse ressentimento, essa mágoa que tem destruído a minha vida. Eu hoje me liberto, em nome de Jesus. Toma posse agora, toma posse. É simples assim, perdoar é simples assim. Toma posse, fala assim: amém. Toma posse. E joga esse ódio para sempre, fala assim: amém. E agora receba essa liberdade que só os filhos de Deus podem ter. Amém.